Fala galera, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. Nosso tema de hoje é a teoria das nulidades do ato administrativo, que são os atos nulos, os atos anuláveis. Alguns autores, uma parte da doutrina entende que existe ato nulo e ato anulável, outros entendem que não. Vamos ver aí, fica comigo. Então, a gente tem a nulidade absoluta, que são aqueles atos que têm um vício, que gera nulidade de pleno direito. Aquele vício que não corrige, que não convalida. E existe a nulidade relativa, que são os atos anuláveis. Apresentam vícios que podem gerar a nulidade do ato, porém, esses vícios podem ser sanáveis. Esses vícios podem ser convalidados. E aí, segundo a professora Maria Silvia de Pietro, o ato anulável é aquele ato pelo qual é suprido o vício existente no ato ilegal, com efeito retroativo à data em que ele foi praticado. Então, aqui a professora Maria Silvia nos traz o conceito de ato anulável, porque ele tem um vício, mas esse vício pode ser convalidado. E aqui a gente fala retroativo, efeito ex nunc, efeito ex tunc. Então vamos falar dele. Lembrando o seguinte, gente, isso faz uma confusão danada, efeito ex nunc, efeito ex tunc. E a gente não pode esquecer que o examinador é maligno. Ele está agora em casa pensando como que ele vai te derrubar na prova. Então, para você que ainda não fixou bem esse conhecimento, vamos relembrar, A gente tem o efeito ex nunc e o efeito ex tunc. Primeira coisa que eu tenho que me prender para eu fixar o conhecimento. O ex nunc tem o não, o N de não. Então, o ex nunc é o que não retroage. A contrário senso, o ex tunc é o que retroage. Agora nós vamos entender, para que a gente não decore, porque o que acontece com o candidato? Fica assim, revogação ex nunc, anulação ex tunc. Revogação ex nunc, anulação ex tunc. E agora eu já não lembro mais quem é que... Aí já dá um nó, já perdeu o ponto, porque você decorou, você não entendeu. Então, olha só. Nos atos válidos, lícitos, que não tem vício, onde se dá a revogação, lembrando que a revogação pressupõe ato válido, ato lícito, ato que não tenha vício, todos os efeitos que foram produzidos até a data do desfazimento permanece válido, porque aquele ato era lícito, aquele ato era válido, aquele ato não tinha vício. Então, o que foi produzido desde o início até o ato da revogação continua válido, então não retroage. Então, na revogação, não retroage, mas eu não tenho que decorar revogação ex nunc. Eu tenho que entender que revogação é ato válido, ato lícito, ato que não tem vício. Então, o que foi produzido durante a vigência do ato permanece válido. A contrário senso, o efeito ex tunc é o que retroage. E retroage por quê? Porque os atos que são anulados, os atos que são ilícitos, que são inválidos, eles nem deveriam ter sido produzidos. Ele não poderia produzir efeito nenhum. Então, quando se identifica a nulidade do ato e se pratica a invalidação, anulação, esse ato de anulação, de invalidação, ele volta até a data da origem, no dia que o ato foi praticado para desfazer todos os efeitos produzidos ilegalmente. Então, não decora mais. Fica comigo. Nos atos anuláveis, a convalidação é feita, como regra, pela administração. E aí vem a maldade do maligno. Só que pode acontecer, em caráter excepcionalíssimo, em que a convalidação dependa da vontade do administrado. Vamos entender. Vamos dar um exemplo aqui.
né, a gente sabe que a posse acaba sendo um ato bilateral. Por quê? Porque a administração, quando recebe a lista da banca com os aprovados e com os que foram nomeados, a administração vai preparar um documento chamado documento de posse. Naquele documento é onde ele vai te entregar o teu cargo. Então você toma posse do teu cargo. Aquele papel é um documento que ele está te dando, te entregando a tua conquista. Beleza. E aí a posse, ela começa com a iniciativa da administração, mas ela só se consolida, ela só pode produzir efeitos se o servidor, se o aprovado, o nomeado, comparecer para tomar posse. Aí imagina uma situação hipotética, né? Recebeu lá a lista das nomeações, preparou a posse e o servidor que prepara a lista para publicar a lotação do servidor, onde ele vai entrar em exercício, acaba colocando o nome daquele sujeito que não tomou posse. Então, o que acontece? Esse cara não pode entrar em exercício. Esse ato que dá uma lotação para ele, esse ato é ilícito, porque ele não cumpriu a segunda etapa, que é a posse. A primeira etapa a nomeação, a segunda etapa a posse e depois o exercício. Beleza, aí imagina o chefe lá, o responsável, fala com o servidor, cara, tu fez a mó lambança, cara, isso vai dar maior problema. Aí ele liga pro aprovado, pro nomeado. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o fulano, sou servidor aqui do processo seletivo, tu foi aprovado no concurso, o que houve que tu não veio tomar posse? Não, não faz isso não, cara, não desperdiça a tua conquista, se tu não gostar, tu pede exoneração. Aí o cara vai lá e toma posse. No momento que ele comparece e toma posse, o administrado convalidou um ato que tinha um vício. Então agora, aquela lotação que ele recebeu, ele já pode se apresentar para trabalhar, que não há mais nenhuma ilicitude, foi suprida a ilegalidade do ato. Vamos adiante. Olha, gente, isso é de extrema importância. Você não pode ir para a prova de direito administrativo sem saber isso aqui. O maligno adora isso aqui. Toda hora ele bota isso na prova. Então, olha só. Não podem ser convalidados atos com vício. Não posso perder isso, gente. Vício no objeto, vício no motivo, vício na finalidade, vício que já foi impugnado perante a administração pública ou perante o judiciário, porque aí fica, vamos dizer assim, sobrestado, aguardando uma decisão administrativa ou aguardando uma decisão judicial, então não pode mexer nesse ato. Vício com defeito na competência ou na forma, quando elas são insanáveis. Vícios estabilizados pela prescrição ou pela decadência, que a prescrição e a decadência, falando de forma bem simples, é a perda do direito. Se o ato já houve prescrição ou houve decadência, não há como revalidar aquele ato, convalidar aquele ato. Outra, vícios cuja convalidação possa causar lesão ao interesse público, porque princípio da supremacia do interesse público é um dos princípios basilares no direito administrativo. Outra, quando a convalidação possa ilegalmente prejudicar um terceiro de boa-fé. Outra, se o vício existente, invalidante, for imputado à parte que aproveita. E aí, a gente tem um blocardo jurídico que fala ninguém pode se locupletar da própria torpeza. Então, se o sujeito foi quem induziu a administração a cometer o erro, a praticar um ato que tem um vício de ilegalidade, ele não pode se beneficiar desse ato. E esse ato, defeito, tem que ser grave e tem que ser manifesto. Vamos lá. O professor Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dizem o seguinte: o vício na competência, na modalidade excesso de poder, nem sempre obriga a anulação. Vamos lembrar, antes de a gente seguir, né? A gente sabe, por exemplo, vamos imaginar
que aquele ato tem que ser praticado pelo presidente da República. E aí vem lá um ministro, sem saber, e pratica o ato, assina o ato, publica o ato. O ato, se a competência era do presidente, o ministro não poderia. E aí o presidente fala, ih, rapaz, mas isso aí tu fez lambança. E agora? Agora é só eu assinar junto. Se o presidente assinar, ele está convalidando o vício no elemento competência. Beleza, mas olha só. O vício competência admite convalidação, exceto se for em razão da matéria ou se for competência exclusiva. E aí, a gente tem, em razão da matéria, um exemplo que podemos citar. Imagina que o Ministério da Saúde, ou o Ministro da Saúde, pratique um ato que é do Ministério da Fazenda, ou seja, é completamente alienígena, é completamente alheio à competência. Então, em razão da matéria, esse vício não convalida, ok? Tem que ser considerada anulação. Ou então, quando é competência exclusiva. Ficamos por aqui, galera. Eu sou o professor Mena, me segue no YouTube, prof.mena, me segue aí no Instagram, @prof.mena, dê o seu joinha, dê os seus comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte e bons estudos.